Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Educarachá, a nossas aulas aqui de geografia, certo? Eu sou Jaqueline, professora da EJA, e hoje a gente vai ter mais uma aulinha aí do nível 2. Então vamos lá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mudar um pouquinho de assunto, vamos começar uma matéria nova, né, um conteúdo novo, e a gente vai falar de bloco econômico. Muito na moda ter um bloco econômico, gente. Vamos lá então, vamos falar no fim das contas de dinheiro, economia. Então vamos lá pessoal, o que é um bloco econômico, né? E existem vários blocos no mundo, mas o que é o conceito de um bloco? Trata-se da união de países com o objetivo de facilitar e fortalecer a integração comercial, política, econômica e diplomática. Então o que é isso? São quando países se organizam, se agrupam, né, para instituir algumas regras e algumas facilidades, alguns tratados e acordos para facilitar a relação entre eles, tá? E o que é o objetivo disso? Crescimento econômico. Os blocos econômicos, eles têm como principal objetivo crescimento econômico, certo? Só que aí ali dentro, para conseguir esse crescimento econômico, eles vão adotar diversas estratégias, né? Pode ser isenção de impostos ou impostos menores, pode ser uma livre circulação de pessoas, enfim, tem uma gama de situações que esses blocos, que esses países que se organizam ali podem fazer para que eles consigam ampliar essa economia, tá? Para que eles consigam ter, então, um crescimento econômico mais relevante. E hoje, uma porção de países do mundo já entraram em diversos blocos. O Brasil tem o seu bloco e a gente vai falar um pouquinho dele já já, tá? Olha só, quando a gente vai falar de bloco econômico, a gente tem 5 modelos de bloco, certo? 5 modelinhos de bloco. Então, o que varia de um bloco para o outro? O nível de integração. Quanto mais integrado, quanto mais tratados, quanto mais facilidade de circulação de pessoas, de mercadorias eu tenho dentro de um bloco, mais integração ele vai ter, tá? Quanto menos relação, você pode pensar assim, vou fazer um bloco só com fulano ali do lado, com meu vizinho, que é só para me vender para ele mais barato, com menos imposto. Simplesinho, coisa pouca. São as primeiras casas aqui, ó, 1, 2, dos blocos econômicos. Agora, se eu tenho aquele bloco, não, eu vou fazer muita relação, você pode entrar aqui na minha casa quando você quiser, você traz seu pão de queijo, eu levo o meu bolo e a gente vai fazer um café todo dia. Olha que integração. Eu tô sendo mais integrada, tá vendo? Então, eu vou descer aqui para os maiores níveis de integração, tá? Então, o primeiro nível é o mais simplesinho, que é a zona de livre comércio. O que a gente faz ali? Simplesmente isenção ou diminuição de impostos, mais nada. Então eles combinam assim, ó, eu vou te vender um produto mais barato, eu vou te vender um produto mais caro. Pronto, só isso. Depois, união aduaneira, ela tem a livre comércio e uma política comercial uniforme, que é a TEC. O que é isso? Todo mundo combina ali dentro do bloco de vender com a mesma tarifa, com o mesmo imposto. Então vamos pensar, Brasil vai vender café a uma tarifa aqui de 10%. A Argentina também vai vender café a uma tarifa de 10%. Gente, eu tô criando aqui um valor fictício só pra gente servir de exemplo, tá? Então, esses valores, eles são iguais. Por quê? Porque você limita você limita a concorrência desleal, né? Você limita aquilo ali, todo mundo do bloco vai poder competir com o mesmo produto, só que com alíquotas diferentes, tá? Depois, mercado comum, eu tenho livre comércio, uma política comercial uniforme e o livre monitoramento dos fatores de produção. O que é isso, né? É a livre circulação de pessoas. Você pode circular por todo o bloco sem necessidade de visto. Então, a galera da Europa, lá da União Europeia, eles mudam de um país para o outro, facinho assim, gente. Por quê? Não precisa de visto, não precisa de autorização. Não é como a gente aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem um bloco, mas se a gente for mudar para a Argentina, a gente vai ter que passar por um trâmite legal? Com certeza. A gente vai precisar de um visto? Com certeza. E aqui também nesse 3, a gente tem as mercadorias se deslocam por todo o bloco sem imposto. Então tem muitas facilidades, tá? Depois a gente tem a união econômica. Além de tudo isso que eu falei, a livre circulação de pessoas, a livre circulação de mercadorias, de produtos, eu ainda tenho aqui uma moeda comum,
que é, no caso da União Europeia, o euro. O único bloco que a gente vai ter aqui é o euro, tá? É a União Europeia, né, com o euro. Aqui eles estão num nível tão avançado que eles já têm até uma moeda comum, tá? Coisa que a gente aqui no Mercosul não temos. E o último, que é a União Econômica Total, que seria quase que uma quebra de fronteira, seria uma única bandeira, um único hino para todo mundo, um único governo. A gente não tem nenhum exemplo no mundo para tá? Então, nenhum bloco econômico até hoje chegou aqui no quinto estágio, tá? Então, o primeiro é o mais simples de todos, o segundo a gente já tem uma maior integração e assim por diante, até chegar aqui no quinto, que seria uma integração plena, que seria quase que um único estado, mas a gente não tem nenhum país para dar exemplo, tá? Essas integrações plenas, elas são muito difíceis de acontecer, por isso que a gente não tem exemplo, né? Você vai ter que abrir mão de muitas coisas, você vai ter que abrir mão da sua soberania, às vezes, de algumas leis internas, e às vezes os países não estão dispostos a passar por isso, né? O bloco econômico, gente, quando você integra, você acaba tendo que abrir algumas concessões para os países vizinhos, né? Então, quanto mais você integrar, mais concessões você vai ter que abrir. Então, por isso que a maioria dos países fica ali, nos blocos econômicos mais simples, né? E não partem para uma integração maior. Depois eu tenho aqui os principais blocos econômicos do mundo. Então eu tenho pintadinho aqui no mapa, vocês não precisam se preocupar em decorar tudo isso, eu só trouxe mesmo a critério de conhecimento para vocês. Então eu tenho aqui a APEC, que são todos esses países que estão com esses achurados, são 21 países. Depois eu tenho a ASEAN, que é aqui, olha, na Ásia e na Oceania. Eu tenho o CARICOM, que é aqui na América do Sul e no Caribe. Eu tenho o CANDEão, né? Eu tenho aqui, que é bem pequenininho, aqui na América. Eu tenho a CEI, que é aqui no leste europeu, os países que pertenciam à antiga União Soviética. Eu tenho o Mercado Comum das Américas, que é aqui na América Central. O Mercosul, que é o bloco a qual o Brasil faz parte, aqui no Cone Sul. O Pacto Andino, que também é aqui na América do Sul. Eu tenho a SADC, que são os países do continente africano, e eu tenho a UNSCA, que é o Canadá, os Estados Unidos e o México, que é o antigo NAFTA, e aqui em destaquezinho de azul clarinho, a União Europeia. A gente vai estudar, gente, alguns desses blocos, tá? A gente não vai ver todos, eu selecionei os principais para a gente poder estudar, tá? Então a gente vai fazer aí uma aulinha, a próxima aula, e eu vou escolher aí alguns desses blocos para a gente conversar, tá? Eu vou explicar melhor, certo? Então olha só, o que são blocos econômicos, né? Então, união de países distintos com interesses comuns, tá? União de países distintos com interesses comuns. E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu, Fabrício Rocha, estou aqui para poder falar sobre blocos econômicos. É isso mesmo, vamos estudar blocos econômicos. Então, pega seu caderno, pega sua caneta e bora anotar. O que são blocos econômicos? É a união de países distintos, porém apresentam interesses comuns. E quais são? Crescimento econômico e social. A tendência para a criação e a difusão de blocos econômicos no mundo todo aconteceu após o término da Guerra Fria. Nossa, mas eu esqueci o que é Guerra Fria. Sem problemas, eu vou te explicar resumidamente. A Guerra Fria foi uma disputa de poder entre os Estados Unidos e a União Soviética, após a Segunda Guerra Mundial. Foi uma guerra bem ideológica mesmo, de interesses econômicos, ok? Voltando então. Quanto aos blocos econômicos, pode-se notar que o seu crescimento ocorreu de modo bem mais acelerado lá a partir da década de 90. É importante compreender também que os blocos econômicos surgiram como uma forma de apoiar, os países se apoiarem. Entre aspas, eles estavam com sua economia prejudicada, ou seja, bem aquela frase, a união faz a força. Para facilitar nosso estudo, vamos dividir os blocos econômicos pelas suas características. Vamos lá então? Primeira, zona de livre comércio. É onde você está liberado para realizar o seu comércio com uma isenção de tarifas. O próprio nome já diz, zona de livre comércio. Resumidamente, contribui para os países comercializar e trocar suas mercadorias. O próximo bloco econômico é a União Aduaneira.
Isso mesmo, é uma zona de livre comércio que adotou uma tarifa externa comum, o TEC. Tarifa que taxa os produtos de países não membros do bloco. Vamos para uma outra agora? Mercado comum. O que significa? Apresenta um avanço no nível de integração econômica. Ela vai muito mais além de um acordo comercial, pois ela envolve a livre circulação de pessoas, capital, bens, trabalho, ou seja, contribui para o deslocar das pessoas. Um outro exemplo de bloco econômico é a União Política e Monetária. De todo mundo, o único exemplo de mercado comum e, ao mesmo tempo, de união política e monetária é a União Europeia, considerada um dos mais importantes blocos econômicos. Essa união é tão expressiva que ela pode envolver até nas decisões políticas, isso mesmo, nas decisões políticas dos países membros. Resumindo, é um mercado comum que ampliou o seu nível de integração, passando também no seu campo monetário. Você pensa, União Europeia, logo vem o euro. Vamos lá. Para finalizar, nós temos o Mercosul, que também se propõe a ser uma união econômica monetária, porém não conseguiu chegar ainda. Bom, e aqui eu tenho o nosso bloco. Então agora, já que a gente já entendeu o que é um bloco, já que a gente já fez essa leitura do que é o bloco, que são países que se integram, são países que se associam para ter crescimento econômico, alguns têm livre circulação de pessoas, outros não, né? Aí cada um vai ter sua regra interna. A gente vai ver o bloco que o Brasil faz parte, tá? Que é o Mercosul, Mercado Comum do Sul, tá? Bom, e são esses países de verde que eu tenho aqui, tá? Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina. Não podemos esquecer. Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Esses são os membros plenos do Mercosul, os quais fazem todos os negócios propostos pelo bloco. Então, não esqueçam, tá? Aqui a Venezuela tá pintadinha de vermelho. A Venezuela foi suspensa do bloco, tá? Ela foi o último país a entrar no Mercosul, ela não faz parte da constituição inicial desse bloco, né? O Mercosul foi criado pelo Tratado de Assunção, na década de 90, e a Venezuela inicialmente não fazia parte do bloco. Com o passar dos anos, ela demonstrou interesse em entrar. Só que diversas vezes, alguns países do Mercosul, entre eles o Paraguai, não gostou da ideia. E ela acabou não entrando, porque tem que ser um voto unânime, né, para que ela pudesse entrar, e isso não aconteceu. Mas, em 2013, aconteceu um episódio onde o Paraguai foi suspenso temporariamente, depois ele retornou, e a Venezuela acabou adentrando no Mercosul, tá? Mas ela ficou aí poucos anos, ela ficou cerca de 3 anos no bloco, e ela foi suspensa, né? E por que a Venezuela foi suspensa? Daqui a pouco eu conto esse caso para vocês, tá? Segura aí. Então, olha só, o Mercosul foi criado pelo Tratado de Assunção em 91, é uma união aduaneira, estágio 2 de integração. Desses estágios que eu mostrei aqui para vocês, ó, se a gente voltar aqui, ela tá aqui, ó, tá? União aduaneira, estágio 2, certinho? As maiores relações comerciais do bloco ocorreram entre o Brasil e a Argentina, cerca de 68%. Então, de todo o comércio que é feito entre os países do Mercosul, cerca de 68% deles são entre Brasil e Argentina, que são as duas maiores economias do bloco. Na verdade, Brasil e Argentina são as duas maiores economias da América do Sul, tá? Mas, do bloco, as principais relações acontecem entre os dois, certinho? Aqui é a sede do Mercosul em Montevidéu, e ela está de frente para o Rio da Prata, né? Uma sede muito bonita, inclusive, e é aqui que a gente tem também o representante brasileiro, ela está no Uruguai, mas aqui trabalham, né, pessoas indicadas por todos os países do Mercosul, lindona, né, gente? Bom, mas eu queria conversar com vocês, vou voltar aqui no mapa, para a gente acabar então de conversar sobre a Venezuela, que é um assunto muito importante, né, e muito atual. Então, em 2016, a Venezuela foi suspensa, como eu falei para vocês, em 2016 e 2017. Por quê? O Mercosul, assim como todo bloco, ele tem um sistema, né, legal, ele tem um tratado, e nesse tratado se diz o que pode ou não ser feito. E quando a Venezuela entrou no bloco, ela tinha 2 anos para pegar as regras desse tratado e internalizá-las. O que é isso? O Congresso venezuelano, lá,
os senadores, os deputados teriam que votar e transformar, né, essa lei em norma para que ela fosse incluída dentro do bloco, ok? Teriam que pegar isso e transformar em norma. Isso não aconteceu, né? O país não demonstrou interesse. Nessa época, quem era o presidente já era o Nicolás Maduro, o presidente atual, né, da Venezuela, e ele não demonstrou interesse em fazer essa adaptação. E aí a Venezuela foi suspensa do bloco. Até hoje isso não aconteceu, até hoje essas normas não foram internalizadas e por isso a Venezuela não retornou. Posteriormente a isso, a gente teve uma segunda suspensão da Venezuela, que foi quando houve uma eleição para a elaboração de uma nova constituição dentro da Venezuela, né? Essa eleição tinha representantes do povo, representantes do governo, e ela foi violada. Existem claros sinais de corrupção, de uma eleição manipulada, e isso, gente, fere a democracia. E esses blocos, eles têm muitas questões de privilegiar e de preservar o sistema democrático dos países. Tá? Então, por uma violação da democracia, a Venezuela recebeu uma segunda suspensão, tá? Então, hoje ela está fora, ela não participa de nenhum dos trâmites do Mercosul. Ela precisa averiguar e acertar essa situação para que ela possa retomar ao bloco, tá? Certinho? Então, é isso. Então, eu não quero que vocês esqueçam, voltei aqui no mapa para a gente retomar esse assunto, né? E vocês precisam lembrar muito bem, então, quem são os países do Mercosul. O Brasil não faz parte de outro bloco, ele poderia? Poderia, mas ele não faz, tá? Então, ele está só aqui dentro do Mercosul, certinho? Então, na nossa aula de hoje, a gente conheceu o que é um bloco econômico, a gente falou o nome dos principais blocos do mundo e a gente conversou um pouquinho sobre o Mercosul. Mas fica aí comigo que essa aula tem continuação e a gente não termina por aqui, pessoal. Então, bons estudos para vocês, obrigado pela audiência, obrigada pelo carinho, sejam sempre bem-vindos, um beijo e até mais.